Olá, amigos, alunos da lição da Escola Sabatina. Muito bom mesmo ter você aqui. Segundo dia da lição que estamos estudando nessa semana com o título Símbolos da Palavra de Deus. Convido você para orarmos, para seguirmos no estudo de hoje. Deus bondoso, suplicamos e agradecemos a Tua direção para esse estudo, para compreendermos os símbolos da Tua Palavra, seus significados e por que eles foram utilizados também por Jesus Cristo, Senhor. Em nome dele oramos agradecidos. Amém. Muito bem, quando você lê Salmo 119, verso 105, Jeremias 23, 29, Lucas 11 e Mateus 4, 4, você vai encontrar aqui 5 símbolos da palavra de Deus que são os seguintes. No primeiro, em Salmos, lâmpada. No segundo texto, em Jeremias, você encontra a palavra simbolizada pelas palavras fogo e martelo. Em Lucas 11, a palavra de Deus é a semente. E por último, em Mateus 4, verso 4, a palavra de Deus é exemplificada pelo próprio Jesus como o pão, ou seja, um alimento essencial na dieta de todos nós ao redor do mundo, em vários tipos de receita, mas isso é só o simbolismo do alimento físico e nós estamos tratando aqui do alimento espiritual. Os variados símbolos usados nessas passagens descrevem algumas das principais funções da palavra. Por exemplo, a primeira é, quando você lê em Salmo 119, verso 105, lá está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É numa clara referência que o salmista Davi deixa para nós a orientação de que a palavra de Deus ela nos tira das trevas do pecado e nos conduz a um estilo de vida sob a iluminação divina que só a palavra de Deus pode dar. Eu e você estamos expostos a toda sorte de filosofia, de mestres, de instrutores e de professores, enfim, de pessoas que têm algum estilo de vida próprio, alguma filosofia que defendem, oriental ou não, ocidental ou não, cristão ou não, seita ou não, mas somente a palavra de Deus, comprovadamente, é capaz de tirar o ser humano das trevas do pecado, mostrar para o ser humano que ele está em pecado e dizer a ele qual o caminho para abandonar essa vida de erro. Somente a Bíblia pode iluminar os olhos do leitor que se dedica a buscar a verdade bíblica e, de alguma maneira, alcançar poder dos altos céus para praticar aquilo que está escrito. A lição comenta assim: Jesus, a luz do mundo, rompe as trevas da visão equivocada sobre quem é Deus e a natureza do seu caráter. Jesus Cristo, na verdade, veio à Terra para apresentar à humanidade o verdadeiro caráter de Deus, que havia sido manchado no céu e depois transferido para a Terra por acusação direta de Satanás. O comportamento, o caráter, a condução diária de Jesus Cristo na Terra permitiu que Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. E as pessoas puderam compreender que a natureza de Deus não era aquela que fora divulgada no mundo pelos adversários de Jesus, manchada pelo pecado. A lição nos ensina o seguinte: que a palavra de Deus é como fogo e martelo. Esses dois símbolos estão no texto de Jeremias, no capítulo 23, no verso 29. Ela consome, essa é a figura, ela consome a escória do pecado em nossa vida e quebranta o nosso coração endurecido. Quando ajudamos as pessoas a ver nas Escrituras a glória de Jesus, o coração endurecido delas se quebra. Você já conheceu alguém assim? Que, na sua opinião, jamais daria qualquer atenção para a palavra de Deus, mas que, de alguma forma, até mesmo pelo seu intermédio, esta pessoa foi transformada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Por você, ela conheceu o testemunho, a conduta cristã de alguém que tem contato com a palavra de Deus. Por você, ouviu
comentou, discutiu, amadureceu algum tipo de conceito, de doutrina. Mas a transformação mesmo vem pela ação do Espírito Santo. Pessoas que, na nossa opinião humana, jamais se renderiam ao convite de Jesus Cristo, se curvam e se transformam em soldados extremamente eficientes, engajados na obra de Jesus. Sim, a palavra de Deus também é comparada à semente. Aliás, a semente é uma das mais comuns figuras que a palavra de Deus tem descritas, especialmente no Novo Testamento. Jesus mesmo teve a parábola, do semeador, e ele explica que a semente cai em solos diferentes, etc. Mas nós já aprendemos também, estudando a Bíblia, a lição da escola sabatina, que se eu e você nos dispusermos a trabalhar como semeadores, o Espírito Santo vai adiante de nós previamente, preparando os corações, ou seja, os solos, os terrenos, para que a semente possa frutificar. A principal característica da semente é que ela gera vida. Isso é extraordinário, comparar a Bíblia, a palavra de Deus, com a semente, porque é a mais pura realidade. A palavra de Deus é fonte de vida, e não vida para essa terra, mas vida eterna em Jesus Cristo. A vida eterna para você e para mim já pode ter começado quando eu e você selamos a nossa fé publicamente em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Se não formos alcançados pela morte até a segunda vinda de Jesus Cristo, a nossa eternidade já começou. Apenas um evento extraordinário acontecerá quando Jesus voltar, que será a nossa transformação, onde a natureza pecaminosa que há no nosso coração será definitivamente extirpada, arrancada, e nós viveremos uma eternidade de paz, de lealdade, de misericórdia e de amor junto com Jesus Cristo. A lição alerta para o seguinte: mas sob as condições certas, a vida na semente irrompe através do solo para uma nova vida. Ou seja, quando a palavra de Deus é implantada no coração do pecador, ela brota, transformando essa vida num estilo de vida diferente, no estilo de vida de uma pessoa que não tem mais prazer no pecado. Ao contrário, tem prazer na palavra, tem prazer em servir a Deus, tem prazer em servir ao próximo, tem prazer em imitar Jesus Cristo no que ele fez aqui na terra. Sim, a semente da palavra de Jesus Cristo, quando ela germina no coração do ser humano, ela transforma, dando uma nova vida a essa pessoa. Daí a figura da semente ser tão importante na Bíblia. Quando plantamos a semente da palavra de Deus no coração e na mente das pessoas, nem sempre vemos os resultados imediatos, mas silenciosamente a semente cresce, e no tempo de Deus, se elas responderem à influência do Espírito Santo, a semente produzirá uma colheita para o seu reino, o reino de Jesus Cristo. É isso mesmo. O nosso papel é semear e acreditar na veracidade da doutrina bíblica que a palavra de Deus traz. Ela fará toda a obra, toda a transformação e todo milagre. E nós vamos comemorar nos céus a salvação de muitas pessoas que terão contato com a palavra exclusivamente por nosso intermédio. Não é isso? A próxima figura é a figura de um pão. É a quinta figura em que a palavra de Deus é comparada. Não é? Jesus comparou sua palavra a um pão nutritivo. Como muitos de nós sabemos, poucas coisas nos satisfazem tanto quanto um bom pedaço de pão, não é verdade? Hoje existe aí ciência para tudo, né? Comer pão demais faz mal, comer pão assim não faz bem, comer em tal horário, etc, etc. Mas nós estamos falando aqui de um simbolismo, não é? De que um pão bem feito, um pão com ingredientes que trazem nutrição para o ser humano, esse sim pode ser comparado à palavra de Deus, porque a palavra de Deus só tem coisa boa. Os seus ingredientes são os melhores. Seus ingredientes nutrem de verdade a vida espiritual de qualquer pessoa e nutrem também a vida física, se seguirmos as orientações de alimentação que a palavra de Deus nos dá e nos garante uma vida melhor do que temos quando não seguimos os seus conselhos. A palavra de Deus satisfaz a fome do coração e nutre nossos anseios espirituais interiores. Sim, a Bíblia é um livro que pode nos transmitir paz, esperança
misericórdia, alegria, contentamento. A palavra de Deus pode nos dar uma realização pessoal, pode acalmar o nosso espírito, pode afugentar de nós a depressão, pode afugentar de nós a ansiedade. A palavra de Deus não é um medicamento, mas ela nos conduz àquele que traz paz ao coração em meio à tempestade. Não é que nós não vamos ter mais problemas lendo a Bíblia. A Bíblia não promete isso. O próprio Jesus disse, eu vim para trazer espada. Mas acontece que quando temos contato com a palavra de Deus, nós vamos enfrentar os problemas dessa vida com uma outra ótica, com um outro olhar, com uma outra visão, que nos traz segurança de que ao fim de tudo vamos vencer. Não é bom termos uma perspectiva dessa? Quando compartilhamos as promessas da palavra com os outros e os ajudamos a descobrir que Jesus é a palavra, a vida dessas pessoas é transformada pela sua bondade. É isso que acontece com as pessoas que têm contato com a palavra de Deus. Elas vão realmente viver um milagre de transformação. Porque as pessoas podem se aproximar uma das outras e elas vão levar aquilo que uma e outra têm para distribuir. Na verdade, as nossas dádivas e ofertas entre seres humanos estão todas contaminadas pelo pecado. Por melhor que seja a nossa intenção. Mas as pessoas que se aproximam de Jesus Cristo, elas entram em contato com o Criador, mantenedor da vida, com alguém que o coração é pura bondade, misericórdia e desejo de salvar. E Jesus começa a distribuir para esse novo amigo as suas características de personalidade e caráter. E isso contagia esta pessoa, fazendo com que ela sinta o desejo de viver a exemplo do que Jesus viveu. O grande desafio é que as pessoas que estão distantes da Bíblia hoje, elas se aproximarão ou não desse santo livro, lendo a vida que eu e você levamos. Elas vão ler as páginas da Bíblia. Se acaso o nosso testemunho pessoal diário permitir que elas respeitem esse livro e sintam um desejo e curiosidade de se relacionarem com ele. Isso tudo baseado na leitura que farão do nosso comportamento como cristãos. Eu quero começar a encerrar o estudo de hoje pedindo para você pensar no seguinte. Eu e você somos convidados a avaliar a palavra profética de uma forma que os símbolos que estudamos hoje sejam para nós de extremo significado. Nós precisamos usar a lâmpada para nos mostrar o caminho para a salvação. Precisamos usar um martelo para esmiuçar o pecado da nossa vida e afastá-lo de nós. Precisamos usar o fogo, que é a palavra de Deus, para purificar nossa mente, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso apetite. Nós também precisamos de alguma maneira olhar a palavra de Deus como uma semente que deve ser recebida no nosso coração, no solo do nosso coração, e permitir que ela frutifique de alguma forma, que os frutos, ou seja, as atitudes que vamos abraçar a partir de então, reflitam a mudança que Jesus Cristo opera em nós. E por último, eu e você precisamos ter um significado de que a palavra bíblica é o pão da vida, ou seja, o próprio Jesus. Ao lermos esse santo livro, desprendidos de preconceito, mas no interesse de ouvir a voz de Jesus Cristo, nós nos alimentaremos do melhor. Não tenha dúvida de que a palavra de Deus é transformadora, não só para as pessoas que não a conhecem, mas para nós também que somos cristãos e já conhecemos a palavra de Deus há muito tempo. E isso nos faz permitir vivermos uma transformação diária. Eu vou encerrando por aqui, agradecido porque você esteve comigo nesse estudo, esperando você amanhã, segunda-feira, dia 10, para uma nova meditação da palavra de Deus. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.